Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Migrato NZ, especialistas em vistos para Nova Zelândia. Eu sou Antônio Franco, sou consultor licenciado de imigração. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre vistos de trabalho. E eu vou abordar os dois vistos mais comuns utilizados para quem quer trabalhar na Nova Zelândia. Obviamente existem outros vistos, mas eu vou abordar os dois mais comuns. E aí eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre o visto chamado Essential Skills. E na segunda parte, eu vou falar sobre o visto chamado Work to Residency. Espero que vocês curtam o vídeo de hoje e que seja proveitoso para vocês. Nessa primeira parte, eu vou estar falando sobre o visto de trabalho Essential Skills. Esse visto, na verdade, ele é o mais comum, ele é o mais utilizado por aqueles que querem trabalhar na Nova Zelândia. Ele aplica-se para aqueles trabalhos que não estão na lista de profissões em alta demanda. Existe uma lista na Nova Zelândia que se chama Long Term Skill Shortlist, que são as profissões que estão em alta demanda. Se a sua profissão, se a sua ocupação não estiver nessa lista, significa que você tem que fazer uma aplicação de visto de trabalho chamado Essential Skills, que é a categoria do visto. O visto de trabalho é uma categoria, o Essential Skills é uma subcategoria daquele visto. E aí como é que funciona a avaliação dos vistos de trabalho nessa categoria? Quais são os requisitos para se aplicar esse visto? A imigração na Nova Zelândia, ela utiliza uma lista chamada ANSCO, que é uma lista também utilizada pela Austrália com o mesmo propósito, para poder classificar todas as profissões. Tá? Então você tem 5 níveis na ANSCO. Você tem o nível 1, que é o mais alto, e o nível 5, que é o mais baixo. A imigração na Nova Zelândia ela se utiliza de 2 fatores para determinar se um trabalho é altamente qualificado, se ele tem uma qualificação mediana ou se ele tem uma qualificação mais baixa. Os 2 fatores são o nível determinado pela ANSCO versus o salário pago para aquele profissional. Então, por exemplo, a imigração na Nova Zelândia determina que para qualquer profissão, se você recebe um salário de pelo menos $38,25 a hora, independente do nível daquela profissão determinado pela ANSCO, você é considerado um profissional altamente qualificado. Se a sua profissão está classificada como níveis 1, 2 ou 3 e você recebe um salário entre $21,68 e $38,24, porque a partir de $38,25 você já entra no high skill, você já é considerado altamente qualificado, então você precisa estar nessa faixa entre 21,68 e 38,24. Se você estiver nessa faixa, você é classificado como profissional mediano, Ali a classificação chama mid-skilled. Se a sua profissão está na classificação níveis 4 ou 5, você tem que obrigatoriamente receber um salário de $38,25 ou mais. Os níveis 4 e 5 não existe uma classificação mediana. Ou você é classificado como mais baixo ou é classificado como altamente qualificado. Tá? Mas para que serve isso? Em termos práticos, o que significa isso? A classificação da profissão, que aí você está levando em consideração o salário versus o nível da ocupação pela ANSCO, ela reflete diretamente nos benefícios para aqueles que são dependentes do aplicante principal. Então, por exemplo, se você é classificado como high skilled, você tem condições de trazer, por exemplo, a sua esposa, o seu marido, junto com a aplicação. Ele pode ser o seu dependente e você também pode trazer os seus filhos. O mesmo se aplica para o mid-skilled, que é aquele que está entre os níveis 1, 2 e 3, com um salário de aproximadamente $21. É um pouquinho mais de $21. Se você está em um desses 2 níveis, você consegue trazer a sua família com você. Você consegue trazer sua esposa ou marido e os filhos, que poderão ser dependentes também. Se você tem uma profissão considerada ou classificada pela imigração mais baixa, como lower skilled, você não tem condições de colocar dependentes na sua aplicação. Você não tem condições de ser um suporte para sua esposa, para o seu marido ou para os seus filhos. Isso reflete diretamente o benefício estendido à família do aplicante principal. E como funciona a aplicação de um visto de trabalho na categoria Essential Skills? O visto de trabalho Essential Skills
como ele não está na lista de profissões em alta demanda, o empregador ele precisa anunciar essa vaga. O propósito do anúncio dessa vaga é justamente para determinar se há neozelandeses, cidadãos ou residentes permanentes na Nova Zelândia que possam ocupar a vaga. Por estas profissões não estarem na lista de alta demanda, subentende-se que há possibilidade, potencialmente existam neozelandeses ou residentes permanentes que possam ocupar a vaga. Então, o empregador ele tem que anunciar por pelo menos 2 semanas essa vaga, fazer um relatório sobre as aplicações que recebeu, sobre os candidatos que recebeu, e aí, junto com todos os demais documentos que precisam ser submetidos para a imigração, explicar por que ele não contratou um neozelandês, caso tenha havido um neozelandês ou um residente aplicado para a vaga, ele explicar por que, quais razões ele não contratou aquele residente permanente ou aquele cidadão para a vaga e sim está oferecendo a mesma vaga para um estrangeiro. E aí, não havendo a possibilidade de contratar alguém lá, não havendo alguém capacitado para a vaga, e aí oferece-se o trabalho para um estrangeiro. Tá? Então, esse é o procedimento mais importante dentro de um procedimento de visto de trabalho. Tá? Obviamente, é que a gente precisa levar em consideração alguns outros fatores também muito importantes. Por exemplo, eu sou profissional de marketing. Tá? E aí eu consegui uma oferta de trabalho numa empresa para trabalhar com marketing digital. Tá? Marketing digital não está na lista de profissões em alta demanda. E aí o empregador gostou do meu trabalho, gostou do meu currículo, gostou da minha experiência, eu tenho a experiência necessária para trabalhar naquela função, eu tenho qualificação para trabalhar naquela função, e aí o empregador fala, olha, a vaga está anunciada já tem 3 semanas, eu não consegui encontrar ninguém apto, com a experiência e a qualificação necessária para ocupar a vaga, então eu vou te oferecer o trabalho. E aí ele me oferece o trabalho. Quando eu for apresentar os documentos para a imigração vai fazer o quê? Ele vai lá na lista da ANSCO para ver lá se há alguma ocupação como marketing digital ou a mais próxima possível, caso não exista marketing digital, a mais próxima possível, e ele vai falar lá, aí ele vai olhar, marketing digital, quais são as atividades do marketing digital? E aí ele vai olhar para a minha qualificação e falar, ok, você tem qualificação em marketing digital, sua experiência profissional, ela está envolvida com marketing digital? Quais são os cursos que você tem nessa área? Qual é a sua experiência de trabalho relacionada a essa área? Então eu tenho que comprovar para a imigração que eu tenho os requisitos necessários, porque não faz sentido o empregador dizer que não contratou um cidadão ou um residente para aquela vaga e contratar um estrangeiro que não tenha a qualificação ou a experiência necessária para a mesma vaga. Não faz sentido. Então é fundamental que o estrangeiro que esteja aplicando para aquela vaga tenha as experiências de trabalho e ou qualificações necessárias para aquela vaga. É muito importante que se atenda aos requisitos exigidos para aquela ocupação de acordo com a lista da ANSCO. Agora a gente está indo para a segunda parte do vídeo. Nessa parte a gente vai estar falando sobre o visto chamado Work to Residency. Tá? Esse visto ele é subdividido em 2 categorias. A primeira subcategoria é o que a gente chama das profissões na lista de alta demanda, que é a lista de Long Term Skills Shortlist List. E a segunda subcategoria é relacionada ao que a gente chama de Accredited Employers. São empregadores que têm credenciamento junto à imigração, que podem contratar estrangeiros diretamente. Tá? Qual é a maior diferença da categoria Work to Residency, e aí a gente está incluindo as 2 subcategorias, que é a Long Term Skills Shortlist List e o Accredited Employer, para a categoria Essential Skills? Eu diria que a maior diferença está no fato de que para essa categoria Work to Residency, você não precisa comprovar para a imigração que tentou contratar um cidadão ou um residente permanente. Você pode diretamente oferecer oferta de trabalho, oferecer um emprego para aquele estrangeiro, para que ele possa aplicar o visto de trabalho. Tá? Então, o processo ele é mais direto, ele é mais rápido, mas isso só é possível
se o empregado, o funcionário, né, o estrangeiro, atender aos requisitos exigidos para cada subcategoria de visto. Então, por exemplo, para Long Term Skill Shortlist, a gente tem uma lista lá no site da imigração e essa lista tem lá, por exemplo, engenharia civil. Engenharia civil está na lista de profissões em alta demanda, na Long Term Skill Shortlist. Tá? E aí, uma empresa gostou de um estrangeiro, resolveu oferecer o trabalho para ele, o emprego para ele. E aí na lista tem lá, essa lista ela tem 3 colunas, né? Então, uma das colunas diz a área, né? Então vamos lá, construção, aí tem lá engenharia civil, a qualificação exigida para aquele tipo de trabalho. Então, para engenharia civil, por exemplo, é necessário ter um bacharel, como aqui no Brasil, e experiência de trabalho de no mínimo 5 anos pós-estudo. Então, se eu sou engenheiro civil e eu quero aplicar para uma vaga via Work to Residency na subcategoria Long Term Skill Shortlist, eu tenho que ter a minha qualificação mais 5 anos de experiência pós-conclusão do meu bacharel. Por exemplo, eu tive um caso recentemente que o meu cliente, ele é engenheiro civil e ele tinha 3 anos de qualificação, 3 anos de experiência pós-qualificação. Então ele não atendia os requisitos para aplicar um visto via Long Term Skill Shortlist, via Work to Residency. Ele teve que aplicar o visto via Essential Skills. Se você não atende aos requisitos completos da lista, você tem que voltar lá para a categoria de vistos Essential Skills, mesmo que aquela ocupação, que aquela profissão esteja na lista de profissões em alta demanda. Tá? Então, é muito importante que você atenda a todos os requisitos da lista. A segunda subcategoria é a chamada Accredited Employer. São empresas que têm credenciamento junto à imigração para contratar estrangeiros sem ter que também tentar contratar um cidadão ou um residente permanente. O requisito principal para conseguir um trabalho nessa categoria, tá, é que a empresa te ofereça um salário ali aproximadamente $79.500, tá, ano. E o que é interessante em relação a essas duas categorias que a gente falou, né, a Essential Skills e a Work to Residency, é que tanto a primeira quanto a segunda dá a possibilidade de se chegar à residência permanente na Nova Zelândia. Cada uma dessas categorias, elas vão te levar a uma categoria de residência diferente. Então, se, por exemplo, você está com um visto de trabalho via categoria Essential Skills, você vai chegar na residência ou vai percorrer o caminho para a residência pela categoria Skill Migrants. Tá? Se você vai pela segunda categoria, que é o Work to Residency, você vai entrar na categoria de residência chamada Residency from Work. A diferença entre as duas é que se você vai pelo visto de trabalho Essential Skills e aí você entra na categoria Skill Migrants de residência, essa categoria é a mais famosa, é aquela categoria de pontos, onde você precisa atingir o mínimo de 160 pontos, né, para se tornar elegível, obviamente, entre outros critérios, mas esse é o principal, você precisa ter os 160 pontos. E a segunda categoria, né, a categoria Work to Residency, onde você tem ali as subcategorias Long Term Skill Shortlist e o Accredited Employers, você precisa aguardar 2 anos naquele visto, obviamente tendo um trabalho constante, né, atendendo aos requisitos daqueles vistos. Depois de 2 anos você pode aplicar diretamente para a residência. Você não precisa passar pela questão dos pontos, que é específica para a categoria Skill Migrant. Tá? A gente vai estar abordando vistos de residências em outro vídeo, e aí eu vou explicar com mais detalhes todas essas questões, as possibilidades de categoria, por onde seguir, quais são as possibilidades. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara, objetiva e didática, né, as diferentes categorias de vistos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário, certamente eu vou responder.
Gostaram do vídeo? Dá um like, encaminha para um amigo. Se vocês têm alguma proposta de trabalhar na Nova Zelândia, estão pensando em trabalhar na Nova Zelândia, quiser falar comigo, a gente marca uma consultoria e aí eu vejo as suas possibilidades. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Um abraço.